Em Haroldo, Peixinho, Edinole, a sua esposa, manda um abração para você, mas Ah, exatamente nesse horário eles têm um trabalho. Eles pediram para mim enviar esse abraço a você, tá certo? A obrigado. Ana, também do CR11, do ICEI, né, nós conhecemos há pouco tempo atrás, mandou um abração para você também pelo mesmo motivo. Tem um trabalho exatamente agora nesse horário e ela não pôde estar presente, tá certo? Bem, Haroldo, eu vou simplesmente dizer que é nosso amigo, né? Divulgador da doutrina espírita, expositor e autor de diversas obras, inclusive esta que ele vai divulgar para nós em forma de palestra, tá certo? Então, você, Haroldo, tem liberdade entre nós, o tempo que você achar necessário. Tá bom? Seja Oh, bem-vindo. obrigado. Eu queria primeiro agradecer, né, aos amigos aí do Movimento Espírita Federativo da Bahia. Embora tenha uma música que pergunte se você já foi à Bahia, então vá, né? Eu digo assim, você conhece o Movimento Espírita da Bahia? Então conheça, porque os amigos da Bahia são muito serenos e têm um amor pela doutrina, pela sua divulgação, de forma séria e responsável. Então, para mim, é realmente uma alegria muito, muito grande estar aqui e poder falar um pouco, ter essa oportunidade de falar sobre a temática do último livro, né, que é o livro Despertar, que é um livro que fala sobre a transição planetária e refletir um pouco sobre o que é a transição planetária. Então, eu separei dois pequenos trechos que estão no livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, de Allan Kardec, e que tratam da escala dos mundos, especialmente sobre esse período que nós estamos vivendo, que é esse momento em que o planeta se desprende da categoria de mundo de expiação e provas e se prepara para ingressar numa nova categoria, que é a categoria de mundo de regeneração. Mas é preciso compreender muito bem esse conceito à luz do ensino de Kardec, primeiro, para que a gente não tenha uma falsa concepção do que seja um mundo de regeneração. Segundo, para que a gente não alimente falsas expectativas. Então, eu estou me baseando aqui no capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai. Nesse capítulo, existem dois itens que eu estou focando aqui, que são os itens 3 e 4. E o Kardec deu um subtítulo, que é Diferentes categorias de mundos habitados. Então, esse é um conceito, para quem está nos acompanhando aqui, um conceito muito importante na doutrina espírita, que é o conceito de evolução espiritual. Os seres criados por Deus estão num contínuo processo de evolução. Isso é muito importante que a gente assimile essa ideia, porque ela explica uma série de coisas. Uma série de coisas. Ela explica que Deus não cria árvores frutíferas. Deus cria sementes. Sementes. Sementes que possuem o potencial de se transformarem em árvores frutíferas. Mas é a evolução que vai fazer com que essa semente desabroche, floresça, cresça e frutifique. Se isso se dá com os seres vivos, isso se dá também com os mundos. Com os mundos. Os planetas, os mundos,
todos habitados, estão em diferentes categorias. Então, esse conceito de diferentes categorias, ele é fundamental. Por que ele é fundamental? Para que eu não tenha a falsa impressão de que a Terra é um parâmetro para todos os mundos do universo. Não é. Não é. Aliás, nós veremos aqui em qual categoria que se enquadra a Terra, e nós vamos ver que ela está ainda no início da escala dos mundos. O planeta Terra é ainda uma criança em termos de evolução espiritual. Há uma escala longa e gradativa, muitas categorias, e é isso que nós vamos explorar aqui nesse capítulo. Há muitas moradas na casa de meu pai, é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e no item 3, Kardec diz assim: do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes, uma das outras, são as condições do mundo, dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, traduzindo, né? Se nós lançássemos o nosso olhar sobre todos os mundos que existem no universo, nós vamos ver que as condições desses mundos são muito diferentes. Especialmente uma condição: o grau de adiantamento dos seres que habitam esses mundos. Então, essa é a principal diferença. O grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, esse é o critério que Kardec vai utilizar para definir as diferentes categorias dos mundos habitados. Qual o critério? O grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, por exemplo, começa Kardec a categoria. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores ao da Terra. Então, quer dizer, tem mundos em que o grau de adiantamento dos seres é ainda inferior ao da Terra. Então, isso significa que a Terra não é um mundo do primeiro degrau. Existem mundos ainda mais atrasados do que a Terra. E basta que nós pensemos como era a Terra há 200 mil anos atrás. Como era a Terra há 200 mil anos atrás? Era uma terra povoada de seres das cavernas. Os chamados homens de Neandertal, antes ainda do Homo sapiens. Então, a fixação do Homo sapiens, propriamente dito, ocorre aproximadamente há 30 mil anos atrás. Então, há 30 mil anos atrás, que nós temos aí dentre todos os primatas, uma espécie, que é a Homo sapiens, se destaca de todas as outras e começa a gerar uma linhagem que nós chamamos hoje de humanidade terrestre. 30 mil anos. 30 mil anos. E desses 30 mil anos, os últimos 5 mil anos foram bastante atípicos. Não foi ontem. 5 mil anos aí nós criamos cidades, civilizações, escrita. É que às vezes a gente, num ímpeto imediatista, a gente acha que a evolução se faz em 50, 70, 100 anos. Mas não. Não basta a gente olhar para a Terra de 3, 5 mil anos atrás, nós vamos ver
O quanto que se acelerou o progresso nesses últimos 5.000 anos. É preciso ter esse olhar histórico. É preciso pensar como era a Terra há 1,5 milhão de anos atrás. Há 1 bilhão de anos atrás. Para a gente ter uma noção. Para a gente ter uma noção. Então, um planeta que tem 4,5 bilhões de anos, somente há 200.000 anos atrás surgem os primatas, os seres das cavernas. E somente há 30.000 anos atrás surge o Homo sapiens, a espécie humana. Agora, compara 4,5 bilhões de anos com 30.000 anos. O que é? É uma gota no oceano. Não é? Então, Kardec está dizendo que, claro, existem mundos inferiores ao da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso. E outros que são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Né? Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Claro. Então você pensa, 150.000 anos atrás, o que os primatas faziam? Estavam preocupados em caçar, pescar, pegar frutos e se proteger dos perigos da natureza. Eles tinham tempo de ler livro, de frequentar a casa espírita, de fazer live para discutir transição planetária. Não é? Pena lá no Homem das Cavernas fazendo live para discutir. Não tem vida moral. A vida é toda material. Ela é toda material. Nós já passamos disso. Nós já passamos isso. Então, esses são os mundos primitivos. Esses são os mundos primitivos. À medida que a vida moral se desenvolve, diminui a influência da matéria. De tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mais adiantados. Então, aí a gente tem os dois pontos da escala. No início, a vida é toda material, ela é toda orgânica. O único sentido da existência é sobreviver, se alimentar e reproduzir a espécie. É só essa preocupação. Sobreviver, se alimentar e reproduzir a espécie. Perpetuar a espécie através da reprodução. Só essas 3 preocupações. Nos mundos superiores, não há mais essa preocupação. A vida é toda moral e intelectual. Então, são os dois polos. É claro que a Terra não está nem no primeiro polo, primitivo, e nem no polo adiantado. Então, a Terra está no intermédio. Ela está mais para o meio do que para o início e que para o fim. Por isso que no item 4, Kardec começa assim. Nos mundos intermédios, ou seja, naquilo que não está nem no início nem no fim, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos seus habitantes. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, ou seja, o que Kardec está dizendo? Não vamos nos tornar fundamentalistas. Se tem uma coisa que o Kardec não gosta, é de fundamentalismo. Então, o que ele está dizendo aqui? Não é possível fazer categoria absoluta dos mundos. Então, essa classificação aqui, ela é didática. Não é para ficar agredindo as pessoas no Facebook e no Instagram por causa da classificação. Isso aqui é para ajudar o nosso raciocínio. Não é? Então, embora não se possa fazer uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem,
tomando por base as características mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. Aí Kardec dá uma divisão. E agora eu vou pedir atenção para todos que estão nos acompanhando nessa live, pedir uma atenção para a classificação de Kardec. Então vamos lá. Podemos dividi-lo de modo geral? 2 pontos, para quem está anotando. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Ou seja, é quando surge a espécie humana. É quando surge o chamado Homo sapiens, a espécie humana. Surgiu. Aí, nesse estágio, ele é muito primitivo. Então, a Terra, há 35 mil, de 200 mil anos atrás a 35 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, ela era um mundo primitivo. Primitivo. Não é? Então, mundo primitivo, mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Então, é importante, eu acho importante repetir isso aqui. Qual que é a categoria da Terra? A Terra é um mundo de expiações e provas. Expiação e provas. Ou seja, domina o mal. Não tem novidade. Porque algumas pessoas ainda se assustam com isso. Nos mundos de expiação e provas, predomina o mal. Não se assuste com isso. Você tem que estar preparado para isso. No mundo que nós estamos, o mal governa. O mal é a maioria. Não podemos nos assustar com isso. Bom, aí vem o próximo. Mundos de regeneração. Mundos de regeneração. Nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem forças, repousando das fadigas da luta. Então, eu queria chamar a atenção para isso aqui, porque tem muita gente achando que mundo de regeneração é mundo de anjo. Muita gente acha que o mundo de regeneração, todos os problemas foram resolvidos e não tem mais o mal. Não alimente essa ilusão. Mundo de regeneração é mundo de gente, de espíritos, que ainda tem que expiar. Ainda tem expiação para passar. Ou seja, existe expiação no mundo de regeneração. E os habitantes do mundo de regeneração, eles estão repousando. Ou seja, significa que as expiações são mais brandas e o intervalo entre elas é maior. Porque aí você dá uma respirada, não é tão intenso igual o mundo de expiação e prova, porque o mundo de expiação e prova é intenso. Aqui é um pouco mais tranquilo, mas ainda tem expiação. Aí, vamos seguir. Depois nós temos os mundos ditosos. Mundos ditosos. Então, gente, mundo de regeneração não é mundo ditoso. Tem muito espírita confundindo. Tem muito espírita achando que mundo de regeneração é mundo ditoso. Aí pergunta assim para mim, Haroldo, quando entrar... Mas será que nós vamos entrar na regeneração mesmo? Porque ainda tem tanto mal e vai continuar na regeneração. E vai continuar. Agora, olha a definição de mundo ditoso. Nos mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Ou seja, ainda existe o mal. No mundo ditoso, ainda existe o mal. Só que agora o mal é minoria, o bem é maioria. Mas ainda existe o mal. E tem gente querendo que
o mal seja eliminado agora na regeneração. Não vai acontecer isso. Não vai. Então, o bem só vai predominar quando a Terra se tornar mundo ditoso. Antes do mundo ditoso, tem mundo de regeneração. É importante a gente dizer isso para a gente não alimentar falsas expectativas. Tem gente achando assim, entrou na regeneração, todo mundo é anjo, não tem mais nada para espiar, o mal foi eliminado da Terra e aqui virou o jardim do Éden. Isso é falsa expectativa. É falsa expectativa. Isso não está no ensino kardeciano. Eu estou lendo aqui o item 4 do capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai. Esse texto foi escrito por Allan Kardec. Então, nos mundos ditosos, o bem sobrepuja o mal. Agora, olha aqui. E por fim, mundos celestes ou divinos, habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, quando que elimina o mal? Mundo celeste. Não é no mundo de regeneração. Então, vamos lá, quem está nos acompanhando, só para a gente fazer o resumo. Mundo primitivo, mundo de expiação e prova, mundo de regeneração, mundo ditoso e mundo celeste. Então, ajuste de expectativas. Quem está nos ouvindo, ajuste as suas expectativas. Quando que o mal vai ser completamente eliminado? Só no mundo celeste. Por quê? Porque no mundo celeste só habitam espíritos puros. Puros. Então lá, o bem reina exclusivamente. Exclusivamente. Não é? Então, eu vi que colocou na classificação aqui, só que tem que abrir um novo item aí. O item 4 é mundo ditoso e o item 5 é mundo celeste. Que aqui colocou no 3 aqui, mundos de regeneração, ditosos e felizes. Não. O mundo ditoso está muito à frente do mundo de regeneração. A Terra vai ficar talvez alguns milênios como mundo de regeneração até entrar em mundo ditoso. Eu sei que talvez algumas pessoas aí estão um pouquinho desanimadas agora. Falou, puxa vida, achei que eu ia virar anjo agora. Assim que acabasse a transição planetária, eu já ia ser promovido a anjo. Calma. Não vai ser bem assim. Não será assim. Não é? Então, é importante a gente dizer isso, porque o Kardec conclui aqui, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão por que aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então, por que existe a violência na Terra? Por que o mal predomina na Terra? Por que existe o mal? Por que um animal sobrevive comendo outro animal? Por que na natureza existe a violência ainda? Por quê? Porque aqui é um mundo de expiação e provas. Por isso. O mundo de expiação e provas, ele é muito próximo do mundo primitivo. É por isso. Então, não tenhamos expectativas. Isso é sério, gente. Porque a pessoa fala, nossa, mas por que Deus permite o leão comer a zebra? Porque no mundo de expiação e provas, o leão come a zebra. É por isso. É típico do mundo. Por quê? Porque aqui nós ainda encarnamos em corpos grosseiros, extremamente materiais e grosseiros.
Nós estamos mais próximos da primitividade. É tanto que o que a gente vê? É só você ligar o jornal. Se você ligar o jornal, você vai ver um tanto de encarnado regredindo para o mundo primitivo. É assassinato, é furto, é roubo, é corrupção, é mentira, é engano, é maldade. É mais fácil voltar para a primitividade do que adiantar, do que caminhar para frente. Mas nós não podemos tomar a Terra como referência dos mundos. Esse é o ponto. Porque tem gente que acha que o universo é a Terra. Acha que só existe a Terra. Então, tudo que Deus fez está na Terra. Não. Não. A gente não tem a menor ideia do que existe nos mundos ditosos. E muito menos ideia ainda do que existe nos mundos celestes, que os seres não têm nem corpo mais. Eles não mais encarnam, não é? Não é isso? Se torna o espírito na sua última encarnação, espírito puro, espírito bem-aventurado. O que é isso? Espírito habitante de mundo celeste. Nem encarnar mais ele encarna. Nem corpo físico ele tem. Ou seja, ele não envelhece, ele não adoece, ele não desencarna. Se ele não encarna, ele não desencarna. Ele não envelhece, ele não adoece. Ele não está mais sujeito às condições de vida da Terra. Ou seja, a gente não consegue nem imaginar como é a vida num lugar desse. É tanto que os espíritos nem falam. Ele fala, ó, tem os mundos celestes, mas tem descrição aqui de mundo celeste? Não. Não tem. Por quê? É como você tentar explicar para uma criança de 2 anos de idade como é o trabalho numa grande empresa. Como é que você vai explicar? Ela não tem nem elementos para poder compreender. Então, era isso que eu queria trazer aqui, né, para a nossa reflexão. Depois, lá, ainda no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, né, o Kardec, ele fala, ele vai falando um pouquinho no item 17 sobre o mundo de regeneração. E eu queria só comentar sobre esse texto aqui, para que a gente ajuste as nossas expectativas. A Terra está vivendo a transição planetária. Eu acho que agora ninguém mais tem dúvida. Depois do Covid, da pandemia, da quarentena, eu acho que ninguém tem dúvida mais que nós estamos na transição planetária, né? Se alguém tinha essa dúvida, perdeu em março desse ano, não é? Bom, mas a gente está se preparando para quê? Nós estamos nos preparando para ingressar na categoria dos mundos de regeneração. E o que Kardec diz sobre os mundos de regeneração? Está aqui no item 17, do mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Então vamos lá. Diz Kardec, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Sim, porque o mundo de regeneração ele está entre o mundo de expiação e prova e os mundos ditosos. Ele está no meio. Então ele serve de degrau. Você sai da expiação, sobe um degrau que é a regeneração para poder preparar para o próximo degrau, que são os mundos felizes. A alma penitente encontra no mundo de regeneração a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então, o mundo de regeneração é uma respirada. É um pequeno alívio. Sem dúvida,
em tais mundos, ou seja, no mundo de regeneração, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Então, mundo de regeneração ainda tem corpo físico feito de célula física. Ou seja, em mundo de regeneração, a gente nasce e morre. Nasce, envelhece, adoece e morre. Sem ilusão. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Então, no mundo de regeneração, as pessoas começam a se libertar das paixões, não da matéria, das paixões. Ela fica mais isenta do orgulho, que impõe silêncio ao coração, da inveja, que a tortura, do ódio, que a sufoca. Então, no mundo de regeneração, os habitantes começam a prestar mais atenção no orgulho, na inveja, no ódio. É isso. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Quer dizer, está todo mundo buscando o amor. Então, no mundo de regeneração, as pessoas estão ávidas pelo amor, pela fraternidade. Não é? Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem a Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, que mundos? Nos mundos de regeneração. Ou seja, nos mundos de regeneração, todavia, não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem nos mundos de regeneração ainda é de carne. Está sujeito às vicissitudes de que só os espíritos libertos do corpo físico se acham. Ou seja, aqueles que estão completamente desmaterializados. Os espíritos do mundo de regeneração ainda têm de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Ou seja, a expiação é mais branda, não é tão pungente, não é tão dolorosa. Comparados à Terra, esses mundos são bastante felizes. E muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma depois da tempestade, a convalescença depois da moléstia cruel. Então, o que é mundo de regeneração? É você ir para o hospital, fazer uma cirurgia. Quando você sai do hospital, como é que você está? Você está igual os habitantes do mundo de regeneração. Andando devagar, um pouquinho dolorido, tomando uma sopinha de legume. Você está calmo. Você está assim, recuperando. É um convalescente. Não é? Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que dele se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Ou seja, quem está no mundo de regeneração ainda tem corpo físico. E aqui a grande questão, gente. Enquanto temos corpos físicos, não é possível experimentar a felicidade absoluta. Esse é o grande ponto. Não é? Então, esse é que é o que eu queria ler aqui, fazer a reflexão trazida por Kardec, para que a gente faça um ajuste de expectativas. Para que a gente compreenda que a transição planetária não vai transformar os habitantes da Terra em espíritos puros. A Terra não vai dar um salto para o mundo celeste. Ela ainda tem 3 grandes degraus a percorrer e nós vamos gastar muitos milênios
para percorrer esses 3 degraus, que são mundo de regeneração, mundo ditoso e mundo celeste. Muitos milênios serão gastos para subir ainda esses 3 degraus. Então, não vamos ficar ansiosos. Era isso que eu gostaria de trazer, André, Ari, Anderson. E agora, abrir aí para as dúvidas do público. Esse tema é apaixonante, né? Ele deixa muitas dúvidas, né? Bom, Haroldo, eu vou iniciar aqui, já vou passar até na frente do nosso presidente, que eu estou aqui com o livro que nós recebemos hoje, muito feliz. E aí escolhi um capítulo para ler, e o capítulo tem tudo a ver com o que você disse para nós aí, que é a questão da felicidade, se ela é deste mundo. Eu achei muito interessante o finalzinho do capítulo, quando você coloca que é preciso que a gente espiritualize o que é material, que é preciso espiritualizar o nosso cotidiano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, eu achei muito bacana, e isso traz uma perspectiva muito nova para a gente. É porque, André, existem certos hábitos que nós temos que os nossos irmãos primatas também têm. Então, por exemplo, a gente dorme e acorda. Os seres primitivos que viviam nas cavernas também dormiam e acordavam. A gente se alimenta. Se alimenta, toma café da manhã, almoça, toma café da tarde, janta, come outras coisas durante, não é? Os seres primitivos também se alimentam também. Até nossos cachorrinhos, gatos, os animais também se alimentam, não é? Se acasalam, reproduzem. Então, isso é uma característica de hábitos dos seres materializados. Agora, como que eu incorporo hábitos espirituais na minha vida, no meu cotidiano? Que hábitos são esses? É dormir? Não. É comer? Não. É reproduzir a espécie? Não. Então, que hábitos são? Aí tem que começar a pensar. Por exemplo, que tal incluir no cotidiano, ao acordar e ao dormir, uma oração, uma prece, uma conversa com Deus, onde eu procuro uma sintonia com o nosso Pai? Que tal colocar ao longo do dia 10, 15 minutos para uma leitura edificante? Uma leitura que possa engrandecer a nossa mente, na qual nós possamos aprender algo novo, algo relacionado à nossa imortalidade. É um hábito. Que tal incorporar no nosso cotidiano o hábito do silêncio, da meditação, da reflexão? Dar uma parada de 10 minutos para serenar, respirar, concentrar. Que tal incorporar na nossa rotina o hábito da caridade? Não importa qual. A caridade que pode ser uma mensagem de WhatsApp que você manda para alguém, um telefonema que você dá para confortar, para ajudar um amigo, uma amiga. Que tal incorporar isso? Hábitos de ajudar o meu semelhante. Que tal incorporar o hábito da gentileza? Então, esses são hábitos espirituais. Eles não são materiais. Porque eles são hábitos que alimentam o espírito, não o corpo. Eles afetam o corpo. Afetam. Mas eles são hábitos espirituais. Então, quando a gente pensa em espiritualizar o cotidiano, é isso. Então, eu posso tomar café da manhã de uma maneira material ou de uma maneira espiritual. Eu posso tomar o café da manhã de qualquer jeito, agitado, comendo, ou eu posso transformar aquele momento num momento de encontro com a família, de uma união, de uma palavra amiga, no momento que eu estou ali em oração, agradecendo a Deus a primeira refeição da manhã. Quer dizer, eu
tem duas formas de tomar café da manhã. Uma puramente material e uma espiritualizada. Então eu digo que ser espírita é isso. É espiritualizar-se. É buscar a própria espiritualidade. Espiritualidade é algo interno. Eu não consigo ver a espiritualidade de alguém. Porque é algo muito íntimo. Mas precisa ser conquistado. Porque é isso que define a nossa condição no mundo espiritual. O nosso grau de espiritualidade. Isso é bonito, né? Bom, podemos tentar trazer uma reflexão um pouco mais para o nosso movimento, Haroldo. Compreendendo esse momento de transição, a gente observa os movimentos religiosos de modo geral e a doutrina espírita, por ser uma cosmovisão, deveriam, pelo menos, nos instrumentalizar para enxergar de forma diferente, mais ampla, esse momento que a gente está vivendo. Né? Então, nesse processo de despertar, né? Por que, de alguma forma, muitos espíritas não estão conseguindo, né, aproveitar essa oportunidade? Eu até assisti uma palestra sua que você dizia que esse momento de pandemia seja o cantinho do pensamento que Deus está nos colocando, né? Então, como fazer desse momento um momento para que a gente consiga, como espíritas, responder à responsabilidade que nós temos pelo conhecimento já adquirido? Fala um pouco disso para nós. Ari, essa é uma grande reflexão e que eu me faço, né? Quando eu falo sobre essas coisas, eu não estou falando como alguém que quer dar lição de moral em ninguém, pelo amor de Deus. Eu falo como alguém que está refletindo para aplicar na própria vida. O grupo espírita, a casa espírita é importante? Importantíssimo. Importantíssimo. O movimento federativo é importante? Importantíssimo. Frequentar as atividades espíritas é importante? Importantíssimo. Mas tudo isso é instrumento. Tudo isso é meio, não é finalidade. Como que eu sei que não é finalidade? Pela definição que Kardec deu do verdadeiro espírita. Ele não falou assim, ó, o verdadeiro espírita reconhece o verdadeiro espírita pelo número de dias que ele vai na casa espírita. Podia ser, né? Então, o verdadeiro espírita é aquele que vai 4, 5 vezes à casa espírita. E aí, agora, como é que a gente ia fazer na quarentena? Aí nós íamos deixar de ser espírita? Então, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Então, eu comparo a doutrina espírita a um grande banquete. Um grande banquete. Um banquete de luzes espirituais. Mas o que nós temos percebido? Muitos espíritas estão organizando o banquete, estão colocando a toalha, estão colocando o alimento, mas não está comendo. Ele mesmo se alimenta. Já fez 20 palestras sobre prece, mas não tem o hábito da prece. Já assistiu 500 palestras sobre literatura, sobre o livro espírita, mas não tem o hábito da leitura. Fala de caridade toda hora. É meu irmão em Cristo, amado irmão, mas não pratica a caridade. Não é? Fala em autoconhecimento, em reforma íntima, mas não anota o que fez durante o dia. Não faz uma reflexão ao final da noite sobre como que viveu aquele dia. O que ele falou, o que ele fez, quais foram os seus atos. Ele não reflete. Então, o que acontece? Fica um conhecimento puramente teórico. E o problema do conhecimento teórico é que, com o tempo, você se transforma num papagaio. Né? A minha mãe tem um papagaio engraçado, sabe? Porque, assim, eu, às vezes, chego até a cair na tentação de pensar
que ele tem inteligência. Porque ele repete frases. Eu até pensei em fazer uma coisa. Eu acho que eu vou ensinar esse papagaio da minha mãe a ler algumas questões do Livro dos Espíritos. Porque, às vezes, a gente encontra com alguns espíritos que falam, repetem frases que estão no Livro dos Espíritos, que estão nas obras subsidiárias, mas repetem como papagaio. Porque a pessoa decorou aquela frase e ela fica repetindo. E ela acredita que isso vai produzir transformação moral. Não vai. Não vai. Então, se eu ensinar o papagaio da minha mãe a falar que é Deus, inteligência suprema, causa primária, eu vou até ensinar essa questão para ele. Eu quero gravar o papagaio repetindo isso. Falar, tá vendo, gente? Agora esse papagaio é um ser iluminado agora. Né? Ele já sabe a questão número 1. Não, ele sabe repetir. Ele repetiu aquilo. Então, nós precisamos... É o que Kardec falava. O sentido da educação moral é o quê? Formação de novos hábitos. Hábitos. Essa é a palavra mágica. Quais são seus hábitos? Hábitos mentais. Hábitos das palavras. O que você fala e como você fala. Hábitos das atitudes. Quais são suas atitudes? Hábitos de comportamento. O que você faz na prática? Como você vive? Hábitos. Então, eu acho que é aí que a gente está tropeçando. Nós estamos repetindo como papagaio, mas não estamos formando hábitos novos. Esse é o desafio. Para todos nós. Para mim também. Eu não estou me excluindo, não. Principalmente para mim. Para mim, eu fico sempre atento aqui. Né? A gente fala tanto, mas será que eu... Né? Então eu fico buscando hábitos. Porque Jesus já perguntava isso lá no Sermão da Montanha. O que fazer de especial? Tá bom, você tem esse tanto de conhecimento aí, mas o que você faz de especial? O que você faz de especial? Então, essa é a pergunta. Eu acho que essa é para colocar assim no espelho. Quando você acorda, vai escovar dentro, você vai lá, o que fazer de especial? Fala, ixi, meu Deus, tem que mudar meus hábitos. Haroldo, tem 3 perguntas aqui no chat. Eu vou fazer as 3 para você. Eu sei que você está com o horário mais apertado. E aí você decide, vai respondendo até o seu horário ficar bom aí. Porque eu não quero que ninguém briga comigo. Com vocês não vão brigar mesmo. A primeira pergunta é da Dulcineia. Ela fala para nós, pergunta assim, depois desse ajuste de expectativa, como poderemos manter acesa a esperança e o bom ânimo? Essa é a pergunta dela. O Silvio Toscano, companheiro do Espírito Santo, nos pergunta: a ciência demonstra que está na frente da moral e da religião. Como será nos mundos de regeneração e nos mundos ditosos? E a Maria Lúcia faz a pergunta: se podemos dizer que no mundo de regeneração há um equilíbrio entre o bem e o mal? Vamos lá. Bom, então, como manter a esperança? Eu lembro quando eu estudava, eu pegava um metrô aqui em Belo Horizonte. Então, eu pegava o metrô no bairro da casa da minha mãe, né, que morava com a minha mãe, e aí eu ia até um destino que eram 8 estações para frente. Mas o metrô parava em cada uma das estações antes de chegar na minha. Então, como que mantém a esperança? Qual que é a estação final? É mundo celeste. A estação final não é mundo celeste? Então, a pergunta que eu faço é a contrária. Por que perder a esperança? Se o nosso destino é a pureza e a felicidade plena.
tem razão nenhuma para perder a esperança. Agora, o que eu não posso é imaginar que o metrô vai sair aqui da estação e ele vai chegar na última sem passar pelas estações intermediárias. Aí seria mágica. Evolução não é mágica. Evolução é trabalho. Não é mágica. Então a esperança se mantém porque eu sei qual é o destino. Eu sei qual que é o porto de chegada. E o porto de chegada é o bem supremo. É a felicidade suprema. Então, fazer o quê? Prepara a mochila, persevera, porque aquele que perseverar chegará à estação final do metrô. É isso. Se você não descer antes, se você não desistir da jornada, porque você pode descer do metrô e ficar lá atrasando sua evolução, pode. Se o livre-arbítrio você tem. Então, fica no metrô, espera, vamos percorrer as estações, porque nós sabemos o destino. A nossa esperança repousa nisso. Repousa nisso, não é? A segunda pergunta eu não entendi direito. Porque a ciência demonstra que está na frente da moral e da religião. Demonstra que está... Bom, não acho que a nossa ciência está à frente da moral, não, porque o que eu tenho visto, infelizmente, e é típico do mundo de expiação e provas, é uma ciência escrava de interesses econômicos. É uma ciência escrava de interesses políticos. É uma ciência escrava da vaidade, do orgulho, da presunção. Então, eu ainda não vi uma ciência isenta desses interesses mesquinhos e totalmente livre para buscar a verdade, doa quem doer. Essa ciência ainda não existe. Nos mundos ditosos, sim. Nos mundos ditosos, a ciência está a serviço da verdade e do bem. Então, nos mundos ditosos, a ciência não fabrica câmaras de gás para matar judeus. Não faz isso. Nos mundos ditosos, a ciência não fabrica bombas atômicas para jogar em países. Nos mundos ditosos, a ciência não fabrica armas químicas. Nos mundos ditosos, a ciência está a serviço do bem comum, da paz, do progresso e da verdade. Então, a ciência é nobre. Ela merece toda a nossa reverência e todo o nosso respeito. Há mulheres e homens que dedicaram as suas vidas à ciência e merecem toda a nossa gratidão e toda a nossa reverência. Mas nós não podemos ser ingênuos. Infelizmente, nós ainda estamos no mundo de expiação e provas. Portanto, todas as áreas humanas estão corrompidas por interesses mesquinhos e materiais. Por enquanto. Por enquanto. Até mesmo a religião. Até mesmo a religião. Nós sabemos disso. Não é? Você não precisa ficar lembrando aqui Noite de São Bartolomeu, Inquisição, né? Não precisa. Então, é isso, com o tempo, com a depuração dos espíritos, todos os empreendimentos humanos, ciência, filosofia, religião, todos os empreendimentos humanos e todas as instituições vão se depurar e vão se colocar a serviço do bem, da felicidade e da verdade. Não é? E se nós podemos dizer que o mundo de regeneração há um equilíbrio entre o bem e o mal. Não, já começa a haver um pequeno predomínio. No mundo de regeneração, o bem já começa a ser buscado. Ainda existe o mal, mas ele não mais recebe prêmios.
Porque no mundo de expiação e provas, o mal é premiado. É premiado. Ele forma uma galeria de heróis. Então, é só a gente olhar isso, né? Você olha assim, os heróis da Terra, não é? Quem falava isso era o Charles Chaplin, né? Tão bonito. Ele fala assim, ó, quem mata um homem é um assassino. Quem mata uma multidão é um estadista. Então, o mundo costuma ainda premiar, costuma aplaudir aqueles que se destacaram, enganando pela força, pela esperteza, pela velhacaria. Velhacaria é uma expressão usada pelos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Então, a gente costuma premiar. No mundo de regeneração, não. No mundo de regeneração, a gente já não é mais bonito. Não é mais bonito você ser violento. No mundo de regeneração, ninguém mais acha bonito você gritar com alguém, humilhar. Ninguém acha mais bonito você discriminar o outro por causa da cor da pele. Então, no mundo de regeneração, essas coisas começam a... As pessoas querem se afastar disso. Aí começa a haver um pequeno predomínio do bem. Meus queridos, eu tenho uma próxima live agora. Eu tenho que... Anderson, a palavra é com você, Anderson. Sim, nós queríamos agradecer, então, tá, Haroldo, a sua disposição, a sua atenção para nós, espíritas e irmãos, né, confrades aqui do extremo sul da Bahia, tá certo? A todos os que participaram também, os companheiros de Minas Gerais, eu estou vendo vários ali, os companheiros do Espírito Santo, os companheiros aí de outros CRs, observei alguns ali, então muito obrigado pela presença, pela atenção aí. Teria condição de você ainda fazer a prece final para nós? Encerramento? É porque se eu estou É em cima, né? Não, fique tranquilo. 1 minuto atrasado para a próxima. Fique em paz. Então, nossa gratidão eterna. Muito obrigado, Haroldo. Eu já estou mandando mensagem aqui. Tá joia. Muito obrigado. E até uma próxima bem breve. Tá um abraço, André. Um abraço, Ari. Um abraço a todos os queridos aí da Bahia. Fica com Deus, querido. Vai com Deus também, Anderson. Muito obrigado. Mas nós vamos fazer o nosso encerramento, né? Eu vou fazer uma pequena prece em agradecimento a Deus, à espiritualidade superior e aos senhores pela paciência, pela atenção, tá certo? Então nós vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, como falou o nosso companheiro Haroldo, a esse Pai generoso que por misericórdia, por complacência, nos permite estar nos movimentos de esforços para o nosso progresso, para a nossa felicidade real. Permita, Senhor, que esses estímulos pedagógicos, que de gota em gota, como dessa noite, possa de alguma forma nos referendar em princípios, em bases, para que nós possamos hoje sermos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Permita que os nossos estímulos e os nossos esforços não somente sejam para nós, mas sejam também elementos de contágio, de estímulos para os irmãos menos felizes, aqueles que de alguma forma, Senhor, ainda não encontraram os mecanismos da luz, os mecanismos da reforma íntima tão necessária para alcançarmos os gozos celestiais. Permita, Senhor, que esse movimento seja satisfatório para nós e para a nossa região. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe. Até uma bem próxima, ok? Obrigado. Grande abraço, meu amigo.